Oi pessoal, tudo bem? Sétimo ano. Tô fazendo esse vídeo para ajudar vocês a seguir com conteúdo mesmo à distância, tá? Eu tô aqui na página 6, eu vou procurar seguir a apostila para que vocês possam se organizar de acordo com o que eu for explicando, tá? Eu não vou ler a apostila, mas eu vou mostrar algumas imagens e explicar para vocês terem mais propriedade na hora de consultar, tá? Então, tô lá na página 6 e aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre física, né? Quando a gente começa a falar um pouquinho sobre forças, máquinas eu acho que em uma das turmas talvez eu já até tenha falado um pouquinho sobre as máquinas simples e tudo mais, mas agora eu vou fazer algo um pouco mais formal, né? Porque nosso processo foi interrompido. E aí, então, a gente vai fazendo alguns exercícios e aí nos comentários desse post vocês podem ir deixando as dúvidas de vocês que eu vou respondendo, tá bom? É até legal vocês colocarem, porque às vezes a dúvida de vocês é a dúvida de mais alguém. Então, quando vocês forem deixar os comentários, dá uma olhadinha nas dúvidas das outras pessoas, né? Que às vezes a sua pergunta já até foi respondida e você não precisa ficar esperando, tá bom? Primeiro, a gente precisa pensar no que é força para então começar a ir para o mundo das máquinas, né? Força é uma interação que pode alterar o movimento de alguma forma, tá? Uma força ela pode alterar a velocidade do movimento de algum corpo, ela pode alterar até a direção ou o sentido desse corpo. E aí, então, a força, o vetor de força que a gente chama de vetor porque não é uma coisa só, tá? Ele é uma composição de 3 itens, tá? Que são a intensidade, então uma força pode ser mais fraca ou pode ser mais forte. A direção, tá? A minha força pode ir para cá ou pode ir para cá. E o sentido, a minha força pode ir ou pode voltar, tudo bem? Aqui na apostila de vocês, ele tem um esqueminha que fala um pouquinho sobre a diferença entre direção e sentido, tá? Aqui, ó, nesse quadrinho laranja, então você tem a força 1 e a força 2 indo em direções diferentes, vejam, na diagonal para cima e na diagonal para baixo, tá? Isso é direção, tá bom? E sentido, você tem a mesma direção, ó, na horizontal, tudo bem? Só que você pode estar em um sentido dessa direção ou em outro sentido desta direção, certo? Então, a força, ela é sempre uma composição dessas 3 coisas, tá? Quando a gente quer representar essas 3 coisas, a força de maneira geral, a gente representa com um F, com uma setinha em cima, que é o vetor de força que a gente chama, tá bom? Só isso que vocês precisam saber. Quando a gente representa o F sem a setinha em cima, a gente só tá representando a intensidade da força, tá? Essa é a diferença, por isso que é importante vocês saberem disso, porque até quando vocês forem fazer alguma atividade, alguma coisa assim, vocês precisam saber representar de forma correta, tá? Outra coisa que eu queria dizer, existe sempre a necessidade, quando você entra no mundo da física e da química principalmente, de você usar unidades de medida corretas, tá? As unidades de medida são padrões no mundo inteiro, tá? Que a gente usa na ciência e também no dia a dia, tudo bem? Para dar significado a determinado valor. Como assim? Eu posso ter o número 10, mas o número 10, sem nenhuma unidade de medida, ele não tem muito significado. E quando a gente inclui unidades de medida, a gente pode dar significados muito diferentes para ele, tá? Por exemplo, se eu tenho 10 quilômetros, é diferente de ter 10 centímetros, certo? O número é o mesmo, mas a unidade de medida muda totalmente o significado desse número, tá? Então é importante vocês sempre representarem os resultados de vocês usando unidades de medida que correspondam ao que vocês querem dizer, tá? Sem o significado correto, o valor fica incorreto. É como se você estivesse me dando uma resposta incorreta, porque se a resposta, por exemplo, era 10 gramas e você me colocou 10 litros, tem uma resposta totalmente diferente, tá?
A gente não vai aprender agora com detalhe todas as unidades de medida, mas é importante vocês saberem, então, que elas são importantes, tá? E que cada uma tem um significado específico e que está associada a determinada situação, tá? Eu vou fazer um outro vídeo agora falando sobre as máquinas simples. Eu vou dividir porque senão eu não consigo carregar um vídeo muito grande, tá bom? Então eu vou fazer. Vocês podem assistir os dois hoje, tá? No mesmo dia, não tem problema. Só que eu vou dividir pra que fique mais tranquilo de eu carregar isso lá no YouTube, tá bom? Até já!